Olá, queridos. Vamos a mais uma leitura do livro Úrsula. Vamos agora entrando no capítulo 7. Capítulo Adelaide. Agora, prosseguiu o mancebo, após alguns momentos de profundo silêncio. Agora, se não fosseis vós, minha Úrsula, que de novo acabais de prender minha vida, que me restaria sobre a terra? No exílio, encerrado entre as paredes silenciosas da minha morada, aí eram comigo as saudades de um estremecido amor e as fagueiras esperanças de um porvir de afetos e ventura. Loucas esperanças eram essas. Não podia imaginar que, sob aparências de um anjo, essa pérfida ocultava um coração traidor como o do assassino dos sertões. Recebia constantemente cartas de minha mãe, em que me falava de Adelaide, animava-me no meu desterro e não dirigia queixas contra o seu marido. As cartas deste eram sempre breves e frias. Adelaide, que com frequência também me escrevia a princípio, entrou a espaçar mais a correspondência, que era o alento da minha vida, era o que me fazia permanecer com alguma alma tão longe de entes caros. Por último, cessaram. E eu chorava no exílio, dores que ela havia esquecido, afetos que nunca lhe tinham pulsado no coração, esperanças e saudades que eram só minhas. Com que lentidão espreguiçavam-se então os dias, contava as horas, longas como séculos, triste como as agonias do padecente. Com o tempo, o espírito cansado de tão apurado sofrimento reagiu sobre o físico e caí perigosamente doente. Prolongou-se a minha enfermidade, apesar dos esforços dos médicos, e eles recearam pela minha vida. Porém, o amor e a esperança salvaram-me. Recobrei finalmente a vida e, quando me achei com forças para empreender viagens, pensei em rever o objeto de minha terna afeição e, não obstante não ter carta de meu pai que me chamasse a receber a recompensa de meu sacrifício, dispus-me para a partida. Então ele começou a receber menos cartas, o pai não falou quando ele tinha que voltar, então ele resolveu retornar, né? E ele viu que tinha ficado doente, e quando ele melhorou, ele resolveu voltar. Mas Deus é eterno, como são ocultos teus juízos? Uma ordem muito positiva do governo obrigou-me a renunciar ao meu projeto e tive de dirigir-me à comarca D, então ele teve que voltar, né? Onde ia incumbido de uma comissão espinhosa e honrosa. Enfraquecido pelos sofrimentos, contrariado, quase que desesperado, empreendi essa viagem que fiz com tanta rapidez quanto me permitiram minhas forças, e alguns dias depois estava de volta. Então, antes dele chegar à casa dele, ele ainda teve que fazer essa viagem. Levava no coração a imagem desse anjo idolatrado, né, Adelaide, mas uma mágoa estranha anuviava-me o coração, e eu não podia compreendê-la, e o absoluto e tétrico silêncio desse espaço que percorria mais aumentava esse sentir vago de indefinível melancolia. E dei de rédeas ao animal com loucura e sem parar, porque sentia necessidade do movimento, mas depois a aflição sempre crescente trazia-me o abatimento e eu deixava o cavalo andar como lhe parecia. O coração pressagiava males e não tinha energia para desvanecê-los. Concluída essa penosa tarefa, ao entrar em minha casa, encontrei uma carta, cuja letra era trêmula e mal traçada, cuja data era ainda anterior à minha enfermidade. Oh, meu Deus! Gelou-se-me de dor o sangue. Essa carta era de minha mãe. Escrevera às portas da eternidade, e cada uma de suas palavras era um queixume desanimado de dolorosa angústia. Não havia aí uma palavra que acusasse meu pai,
mas compreendi logo que ele lhe cavara a sepultura. Adelaide, minha pobre mãe, não me falava dela. E após essa, li sucessivamente uma carta de meu pai e outras de alguns amigos. Minha desditosa mãe cessara de existir. Então, ele descobriu que a mãe dele, né, tinha falecido e ainda escreveu uma carta ainda antes de falecer e que o pai não falara nada, né, nem a Adelaide. Essa dor foi profunda e tão aguda que recaí e por muitos dias ignorei o que se passava em derredor de mim. Recuperei a saúde, alentado por meu amor. Adelaide estava no coração e agora mais do que nunca seus afetos eram necessários à minha alma. Ergui-me, pois, e de novo pus-me a caminho e 15 dias viajei. Já pela ardentia do sol, já pela umidade da noite, sempre depressa, sem nunca descansar, animado pelo desejo de chegar e ver a minha Adelaide, o único ente adorado que me restava sobre a terra. No cabo de 15 dias, bati à noite à porta da casa onde nasci e onde morrera minha infeliz mãe. A dor que eu sentira ao receber essas cartas fatais crescia e sufocava-me à proporção que me aproximava dessa casa, onde eu deixara minha desventurada mãe, pálida e desfeita, e onde ia encontrar lutuoso silêncio e o aspecto lúgubre do escravo que vigiava a entrada aumentou mais ainda essa dor profunda. Levantou-se apenas e viu-me, e falou-me com voz magoada, e depois, cruzando os braços sobre o peito, aguardou mudo por uma interrogação. Meu pai, perguntei-lhe com voz trêmula e convulsa. Está fora, senhor, tornou-me tristemente. E Adelaide, onde está ela? No salão, redarguiu o negro no mesmo tom. Entrei, veloz como um raio, atravessei corredores e sala e num minuto estava no salão. Úrsula, minha Úrsula, eu a vi. Oh, antes não houvera visto. Antes tivera descido ao sepulcro, que lá não me seria revelada tão triste e nefanda história. No salão havia um turbilhão de luzes. No fundo, reclinada em primoroso sofá, estava uma mulher de extremada beleza. Figurou-se-me um anjo. A esplendente claridade que iluminava esse salão dourado, dando-lhe de chapa sobre a fronte larga e límpida, circundava-a de voluptuoso encanto. Era Adelaide. Adornava um rico vestido de seda cor de pérolas e no seio nu ondeava-lhe um precioso colar de brilhantes e pérolas, e os cabelos estavam enastrados de jóias de não menor valor. Distraída de tão opulento esplendor, afagava meigamente as penas de seu leque dourado. Alucinado por beleza tão radiante, corri para ela, exclamando. Então era ele falando para a Úrsula, a jovem que ele está apaixonado agora, sobre a Adelaide, por quem ele foi apaixonado durante um tempo. Adelaide, minha Adelaide, e naquele momento, seduzido pelos seus encantos, louco pela aventura de vê-la, esqueci a mágoa que me doía o coração da perda de minha mãe. Estendi-lhe os braços e as expressões morreram-me nos lábios, e depois, curvando-me ante ela, ia tomar-lhe as mãos e beijá-las com efusão, mas ela então, altiva e desdenhosa, disse-me com frieza que me gelou de neve. Tancredo, respeitai a esposa de vosso pai. Oh, não sei como não enlouqueci. Em trevas de desesperação tornou-se-me a luz dos olhos, e todo o salão parecia ondular sob os meus pés. A mulher que tinha ante meus olhos era um fantasma terrível, era um demônio de traições, que na mente abrasada de desesperação figurava-se-me, sorrindo para mim com um insultuoso escárnio.
Parecia horrível, desferindo chamas dos olhos, e que me cercava e dava estrepitosas gargalhadas. Erguia-se para mim ameaçadora e abraçava e beijava outro ente de aspecto também medonho. Ambos, no meio de orgia infernal, cercavam-me e não me deixavam partir. Dissiparam-me as trevas. A luz volveu-me, com ela apagaram-se as ondas de fogo que rodeavam essa pérfida criatura. Encarei-a de face. Estava impassível e fria como uma estátua do desengano. Levantei-me, cheio de desesperação e ódio. Adelaide permanecia indiferente. Mulher infame, disse-lhe, perjura, onde estão os teus votos? É assim que retribuíste a estremecida paixão que te rendi? É com um requinte de vil e vergonhosa traição que compensaste o ardente afeto de minha alma? Compreendeste ou sondaste já o profundo abismo de infame execração e de baixa degradação em que te despenhaste? Silêncio, Senhor, bradou-me com orgulho e desdém. Silêncio, estás na presença da mulher de vosso pai, e respeitai-a. Não, não hei de me calar, redargui furioso. Não me pode esmagar o teu desdenhoso acento. Monstro, demônio, mulher fementida, restitui-me a pobre mãe, essa que também foi tua mãe, que agasalhou no seio a áspide que havia mordê-la. Oh, dívida é esta que jamais poderás pagar, mas a Deus, ao inferno, a pagarás sem dúvida. Foi essa a gratidão com que lhe compensastes os desvelos de que te cercou na infância, a generosidade com que te amou? Então é que ele descobre que a mulher que ele estava prometido e que ele voltou para casar, estava casada com o pai dele e que esse foi um dos motivos da mãe falecer. Estava louco de aflição e a voz faltou-me, porque o que eu sentia era demais para as minhas forças. Torci as mãos de desesperação, porque o acordar de minhas loucas esperanças era amargoso e doloroso. E, de repente, um sorriso que me pareceu infernal errou-lhe nos lábios. Era seu esposo, que, grave e silencioso, atravessava o salão. E ela julgava-se isenta de minhas recriminações e sentia-se livre de desagradáveis lembranças. Olhei e vi. Velava-lhe o rosto palidez mortal. E caminhamos longo, amargo e expressivo olhar. Creio que foi um século de torturas para o meu pai, porque depois ele cravou os olhos no chão e respirava a custo. Senhor, exclamei fora de mim, restitui-me 2 mulheres que vos recomendei na hora em que me desterrastes. Uma era a mãe querida que eu tanto amava, a outra era minha desposada, era a mulher que me havíeis cedido para a companheira dos meus dias. Onde estão elas? Continuou mudo a fitar o tapete de seu vasto salão. Livrai-me, Senhor, da presença deste homem, exclamou Adelaide, agitada e convulsa. Que fizeste delas, Senhor? Compreendo agora o vosso silêncio, assaz mo tem explicado. Sondaste o coração de uma e sem dificuldade conheceste que era vil e baixo, que o ouro a deslumbrava, a enlouquecia, a aviltava, e essa que com tanta felicidade sacrificava ao luxo os afetos de seu coração, ou que, com o infame procedimento, esquecia o amor desinteressado e puro do homem que sabia idolatrá-la, essa roubando-a ao meu coração. Levastes aos altares e fizestes a vossa esposa. Tivestes razão. Ela não era digna do meu amor. Então ele falou para o pai que onde estavam as pessoas que ele havia prometido tomar conta, a esposa e a mãe dele, né?
Meu pai fez-se lívido e de raiva mordeu os lábios. A outra prossegui. A outra atormentastes, torturastes, conduziste lentamente à sepultura. Seu crime? Oh, meu pai, minha mãe era uma angélica mulher, e vós, implacável no vosso ódio, envenenastes-lhe a existência, arrobastes ao meu coração. Ó, suas cinzas, Senhor, clamam justiça contra os autores de seus últimos pesares, contra aqueles que riram sobre suas dores. Fazei-o retirar, Senhor. De novo bradou a esposa pálida e abatida. Então a Adelaide quer que ele saia para de falar. Tendes razão, senhora, disse-lhe. Sentis que vos incomodo? Assim deve ser. Eu sou para vós o remorso vivo. Esperai, não será longo o tempo que gastarei aqui, porque também me incomoda a vossa presença, porque nesta casa respira-se um hálito pestilento, porque aqui, enfim, estáis vós. Pouco me demorarei, só quero dizer-vos. Mulher odiosa, eu vos amaldiçoo por cada um dos transportes de ternura que outrora meu coração vos deu. Tende um pungir agudo de profunda dor, e a dor que me dilacera agora a alma seja a partilha vossa na hora derradeira. Por cada uma só das lágrimas de minha mãe, choreis um pranto amargo, mais árido como um campo pedregoso, doído como a desesperação de um amor traído. E nem uma mão que vos enxugue o pranto, e nem uma voz meiga que vos suavize a dor de todos os momentos, o fel de um profundo, mas irremediável remorso, vos envenene o futuro e o desejado prazer. E no meio da opulência e do luxo, firam-vos sem tréguas os insultos de impiedosa sorte. Arfe o vosso peito e está-lhe por magoados suspiros, e ninguém os escute. E sobre esse sofrimento terrível cuspam os homens e riam-se de vós. Então aqui ele vem reclamando, né, de tudo aquilo que ela fez com a mãe, que ela passe por tudo aquilo que a mãe passou e pior. A voz de todos se me extinguiu. E eu saí louco de desesperação e de dor da casa de meus pais, da casa onde tão leda se passou a minha primeira idade. Após um momento de silêncio, o cavaleiro disse à filha de Luísa B. Eis Úrsula, a fiel narração da minha vida. Eis os meus primeiros amores, o resto toca-vos. Fazei-me venturoso. Oh, em vossas mãos está a minha sorte. A donzela, comovida, não pôde falar e estendeu-lhe a mão, que ele beijou com amor e reconhecimento. Então aqui finda o 7º capítulo, né? Que ele termina de contar a história sobre Adelaide, o primeiro amor dele, e que a Úrsula escuta tudo, né? E entende todo o sofrimento dele. Então, até o próximo capítulo, que é Luísa B, né, que já está aqui. Lembrando que esses nomes, Luísa B, os locais que geralmente aparecem com asterístico, como esse aqui, é porque provavelmente era alguma cidade que era conhecida e a Maria Firmina dos Reis não poderia, como escrava e mulher, citá-las no seu livro. Um abraço no coração de todos. Até a próxima.